Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para meus leitores, por seu amor e apoio, este é para vocês. Sou uma ampulheta. Meus 17 anos desmoronaram e me enterraram de dentro para fora. Minhas pernas parecem cheias de areia e grampeadas uma na outra. Minha mente transborda de grãos de indecisão, escolhas não feitas e a impaciência conforme o tempo esconde meu corpo. O ponteiro pequeno de um relógio bate em mim a 1 e às 2, 13h15, sussurrando olá, acorde, levantar, é hora de acordar, acordar, acorde, ele sussurra. Uma ingestão cortante de ar e estou acordada, mas não me levanto, surpresa, mas não com medo, de alguma forma encarando os olhos muito desesperadamente verdes que parecem saber demais, bem demais. Aaron Warner Anderson está curvado sobre mim, seus olhos preocupados me inspecionando, sua mão parada no ar como se pudesse ter estado prestes a me tocar. Ele se afasta de repente. Fica me olhando sem piscar, o peito subindo e descendo. Bom dia, suponho. Não tenho certeza da minha voz, da hora e do dia, destas palavras saindo dos meus lábios e deste corpo que me contém. Percebo que ele está usando uma camisa branca social, meio enfiada em sua calça social preta curiosamente sem nenhum amassado. Suas mangas estão dobradas, puxadas para trás dos cotovelos. Seu sorriso parece doer. Ergo-me para me sentar e Warner muda de lugar para me acomodar. Tenho de fechar os olhos para aplacar a tontura repentina, mas me forço a permanecer parada até a sensação passar. Estou cansada e fraca pela fome, mas, exceto por algumas dores gerais, pareço estar bem. Estou viva. Estou respirando e piscando e sentindo-me humana e sei exatamente o porquê. Cruzo meu olhar com o dele. Você salvou minha vida. Eu levei um tiro no peito. O pai de Warner colocou uma bala em meu corpo e eu ainda consigo sentir seus ecos. Se me concentrar, posso reviver o momento exato em que aconteceu. A dor, tão intensa, tão lancinante, nunca poderei esquecê-la. Puxo uma respiração assustada. Enfim, estou ciente da estranheza familiar daquele quarto e logo sou tomada por um pânico que grita que eu não acordei onde adormeci. Meu coração está acelerado e estou me afastando dele devagar, batendo as costas contra a cabeceira, agarrando estes lençóis, tentando não olhar o lustre de que me lembro muito bem. Tudo bem, Warner está dizendo. Está tudo bem. O que estou fazendo aqui? Pânico, pânico, o terror nubla minha consciência. Por que você me trouxe para cá de novo? Juliette, por favor, não vou machucá-la. Então por que você me trouxe para cá? Minha voz está começando a falhar e eu estou me esforçando para mantê-la estável. Por que me trazer de volta para este inferno? Eu precisava escondê-la. Ele solta o ar, olha para cima pela parede. O quê? Por quê? Ninguém sabe que você está viva. Ele se vira para me olhar. Tive que voltar para a base. Eu precisava fingir que tudo tinha voltado ao normal e estava ficando sem tempo. Esforço-me para afastar o medo. Estudo o rosto dele e analiso seu tom paciente e sincero. Lembro-me dele na noite anterior, deve ter sido a noite anterior. Lembro-me de seu rosto, lembro-me dele deitado a meu lado no escuro. Ele foi carinhoso e gentil e me salvou minha vida. Provavelmente me carregou até a cama. Acomodou-me a seu lado. Deve ter sido ele. Porém, quando olho para baixo pelo meu corpo, percebo que estou usando roupas limpas, sem sangue nem buracos nem nada em nenhum lugar e pergunto-me quem me lavou. Pergunto-me quem me trocou e fico preocupada que tenha sido Warner também. Você? Eu hesito, tocando a bainha da blusa que estou usando. Foi, digo, minhas roupas. Ele sorri, fica me olhando até eu corar e decido que eu odeio um pouco e depois, ele faz que não com a cabeça. Olha para a palma de suas mãos. Não, ele diz. As garotas cuidaram disso. Eu apenas a carreguei para a cama. As garotas, sussurro pasma. As garotas. Sônia e Sarah. Elas estão ali também, as gêmeas curandeiras. Elas ajudaram Warner.
Elas o ajudaram a me salvar porque ele é o único que pode me tocar agora. A única pessoa no mundo que foi capaz de transferir o poder curativo delas com segurança para meu corpo. Minha cabeça está pegando fogo. Onde estão as garotas? O que aconteceu com as garotas? E onde está Anderson e a guerra? E meu Deus, o que aconteceu com Adam e Kenji e Castle? E eu preciso me levantar, eu preciso me levantar e eu preciso me levantar e sair da cama e ir em frente. Mas, tento me mexer e o Warner me segura. Estou sem equilíbrio, instável. Ainda sinto como se minhas pernas estivessem ancoradas naquela cama e de repente, não consigo respirar. Vejo manchas e sinto que vou desmaiar. Preciso levantar. Preciso sair. Não consigo. Warner, meus olhos encaram frenéticos o rosto dele. O que aconteceu? O que está acontecendo na batalha? Por favor, ele diz, segurando meus ombros. Você precisa começar devagar. Devia comer alguma coisa. Me diga. Você não quer comer antes? Ou tomar um banho? Não me ouço dizer. Eu preciso saber agora. 1 instante. 2 e 3. Warner respira fundo. Mais 1 milhão de vezes. Mão direita sobre a esquerda, girando o anel de jade no seu dedo mínimo de novo e de novo e de novo. Acabou, ele diz. O quê? Digo as palavras, mas meus lábios não fazem som. Estou entorpecida de alguma forma. Piscando e não vendo nada. Acabou, ele fala de novo. Não, eu exalo a palavra, exalo a impossibilidade. Ele faz que sim com a cabeça. Está discordando de mim. Não, Juliette. Não, eu falo. Não, não. Não seja bobo, digo para ele. Não seja ridículo, digo para ele. Não minta para mim, seu maldito. Agora minha voz está alta e falha e trêmula e não, eu ofego não, não, não. Eu chego a me levantar desta vez. Meus olhos estão se enchendo depressa com lágrimas e eu pisco e pisco. Mas o mundo está uma bagunça e eu quero rir porque tudo em que consigo pensar é em como é horrível e lindo, que nossos olhos embaçam a verdade quando não aguentamos ver. O chão é duro. Sei que isso é um fato comprovado porque ele de repente está pressionado contra meu rosto e o Warner está tentando me tocar, mas acho que eu grito e bato na mão dele para afastá-la porque já sei a resposta. Eu devo já saber a resposta porque sinto a revolta borbulhar e desarranjar minhas entranhas, mas pergunto de qualquer forma. Estou na horizontal e de alguma maneira ainda tombando, e os buracos na minha cabeça estão se rasgando e abrindo e estou encarando um ponto no tapete a menos de 3 metros de distância e não tenho certeza nem se estou viva, mas preciso ouvi-lo dizer. Por quê? Pergunto. Apenas 2 palavras, idiotas e simples. Por que a batalha acabou? Questiono. Não estou respirando mais nem falando nada, apenas expelindo letras pelos meus lábios. Warner não está olhando para mim. Ele está olhando para a parede e para o chão e para os lençóis e para a maneira como os nós de seus dedos ficam quando ele aperta as mãos em punhos, mas não para mim, ele não olha para mim e suas palavras seguintes são muito, muito suaves. Porque eles estão todos mortos, amor. Eles estão todos mortos. 2. Meu corpo trava. Meus ossos, meu sangue, meu cérebro congelam no lugar, prendendo-se em algum tipo de paralisia repentina, incontrolável, que se espalha por mim tão depressa que parece que não consigo respirar. Estou engolindo fôlegos chiados, profundos e tensos, e as paredes não param de balançar em frente a mim. Warner puxa-me para seus braços. Solte-me, eu grito, mas apenas na minha imaginação. Porque meus lábios pararam de trabalhar e meu coração acabou de deixar de funcionar e minha mente foi para o inferno pelo restante do dia e meus olhos acho que estão sangrando. Warner está sussurrando palavras de consolo que não consigo escutar e seus braços estão enrolados inteiramente ao redor de mim, tentando me manter inteira por meio de pura força física, mas não adianta. Não sinto nada. Warner está fazendo-se balançando-me para frente e para trás e é apenas neste momento que percebo que estou fazendo o som mais lancinante e de romper os tímpanos. A agonia me rasgando. Quero falar, protestar, acusar o Warner, culpá-lo, chamá-lo de mentiroso, mas não consigo dizer nada. Não consigo formar nada além de sons tão dignos de pena que quase tenho vergonha de mim. Liberto-me dos braços dele, ofegando e dobrando o corpo, apertando a barriga. Adam, engasgo com o nome dele. Juliette, por favor. Kenji, estou hiperventilando contra o tapete agora. Por favor, amor, deixe que eu ajude. E James, eu me ouço dizer. Ele foi deixado no ponto ômega. Não deixaram que ele viesse. Tudo foi destruído, Warner diz devagar e em voz baixa. Tudo. Eles torturaram alguns de seus membros para dizerem a localização exata do ponto ômega. Depois, bombardearam a coisa toda. Ah, meu Deus. Eu cubro a boca com uma das mãos e encaro, sem piscar, o teto.
Sinto muito, ele diz. Você não faz ideia do quanto eu sinto. Mentiroso, eu sussurro, veneno na minha voz. Estou brava e cruel e não me dou ao trabalho de me importar. Você não sente nem um pouco. Dou uma olhada para Warner apenas tempo bastante para ver a mágoa aparecer e sumir de seus olhos. Ele limpa a garganta. Sinto muito, ele repete em voz baixa, mas firme. Ele pega o casaco de onde estava pendurado em um cabideiro próximo, veste-o balançando os ombros sem uma palavra. Aonde você vai? Pergunto, culpada no mesmo instante. Você precisa de tempo para processar isso e claramente minha companhia não é útil. Vou cuidar de algumas tarefas até você estar pronta para conversar. Por favor, diga que você está errado. Minha voz falha. Minha respiração para. Diga que existe uma chance de você estar errado. Warner me encara pelo que parece um longo tempo. Se existisse pelo menos a menor chance de eu poder poupá-la dessa dor, ele diz, enfim, eu teria aproveitado. Você precisa saber que eu não teria dito isso se não fosse absolutamente verdade. E é isso, a sinceridade dele, que por fim me parte ao meio. Porque a verdade é tão insuportável que eu queria que ele me entregasse uma mentira. Não lembro quando Warner saiu. Não lembro como ele saiu ou o que disse. Tudo que sei é que estou deitada aqui enrolada no chão há muito tempo. Tempo bastante para as lágrimas virarem sal. Tempo bastante para minha garganta secar e meus lábios racharem, e minha cabeça latejar tão forte quanto meu coração. Sento-me devagar, sinto meu cérebro se torcer em algum lugar do meu crânio. Consigo subir na cama e sento-me ali, ainda entorpecida porém menos, e puxo os joelhos para o peito. A vida sem Adam. A vida sem Kenji, sem James e Castle, e Sonia e Sarah e Brandon e Winston e todos do ponto ômega. Meus amigos, todos destruídos em um piscar de olhos. A vida sem Adam. Eu me aperto bastante, rezo para que a dor passe. Não passa. Adam se foi. Meu primeiro amor. Meu primeiro amigo. Meu único amigo quando eu não tinha nenhum e agora ele se foi e não sei como eu me sinto. Estranha na maior parte. Delirante também. Sinto-me vazia e quebrada e traída e culpada e brava e desesperadamente triste. Nós estávamos nos distanciando desde que escapamos para o ponto ômega, mas foi culpa minha. Ele queria mais de mim, e eu queria que ele tivesse uma vida longa. Eu queria protegê-lo da dor que eu lhe causaria. Tentei esquecê-lo, seguir em frente sem ele, preparar-me para um futuro separado e à parte dele. Pensei que ficar longe o manteria vivo. Menina estúpida. As lágrimas são novas e caem depressa, viajando em silêncio pelo meu rosto e entrando em minha boca aberta e ofegante. Meus ombros não param de sacudir e meus punhos continuam se fechando e meu corpo está paralisado e meus joelhos estão se batendo e antigos hábitos estão rastejando para fora de minha pele e estou contando rachaduras e cores e sons e tremores e balançando para frente e para trás e para frente e para trás e para frente e para trás e preciso deixá-lo. Partir preciso deixá-lo partir preciso. Eu fecho os olhos. E expiro. Respirações ásperas, difíceis, arranhadas. Para dentro. Para fora. Conte-as. Já estive aqui antes, digo a mim mesma. Já fui mais solitária do que isso, com menos esperança do que isso, mais desesperada do que isso. Já estive aqui antes e sobrevivi. Posso passar por isso. Mas eu nunca havia sido tão completamente roubada. Amor e possibilidade, amizades e futuros, foram-se. Preciso começar do zero agora, enfrentar o mundo sozinha de novo. Tenho de fazer uma última escolha, desistir ou ir em frente. Assim fico de pé. Minha cabeça está girando, os pensamentos trombando uns nos outros, mas engulo as lágrimas. Aperto os punhos e tento não gritar e guardo meus amigos no coração e... a vingança. Eu penso. Nunca pareceu tão doce. 3. Aguente firme. Segure-se bem. Melhore. Fique forte. Aguente bem. Segure firme. Pareça forte. Fique por cima. Um dia eu posso romper. Um dia eu posso. RUMPIR. E me libertar. Warner não consegue esconder a surpresa quando entra de novo no quarto. Olho para cima, fecho o caderno nas minhas mãos. Vou pegar isso de volta, falo para ele. Ele pisca para mim. Você está se sentindo melhor? Faço que sim com a cabeça. Meu caderno estava simplesmente aqui, na mesa de cabeceira. Sim, ele diz devagar. Com cuidado. Vou pegar de volta. Entendo. Ele ainda está de pé perto da porta, ainda congelado no mesmo lugar, ainda encarando. Você vai. Ele sacode a cabeça. Desculpe, você vai para algum lugar? É apenas nesse momento que percebo que já andei metade do caminho até a porta. Preciso sair daqui. Warner não diz nada.
Ele dá alguns passos cautelosos para dentro do quarto, tira o casaco, coloca-o sobre uma cadeira. Tira 3 armas do coldre preso às suas costas e demora-se enquanto as coloca sobre a mesa onde meu caderno antes estava. Quando enfim levanta o olhar, tem um leve sorriso no rosto, mãos nos bolsos. O sorriso um pouco maior. Aonde vai, amor? Preciso cuidar de algumas coisas. É mesmo? Ele inclina um ombro contra a parede, cruza os braços contra o peito. Não consegue parar de sorrir. Sim, estou ficando irritada. Warner espera. Fica olhando. Faz que sim com a cabeça uma vez como se dissesse continue. Seu pai não está aqui. Tento esconder meu choque, mas então não sei por que eu tinha tanta certeza de que Anderson ainda estaria aqui. Isso complica a situação. Você achou mesmo que poderia simplesmente sair andando deste quarto? Warner diz para mim, bater na porta do meu pai e acabar com ele? Sim. Não. Mentirosa, seu nariz vai crescer. Warner diz com suavidade. Olho brava para ele. Meu pai foi embora, Warner diz. Ele voltou para a capital e levou Sônia e Sarah com ele. Eu seguro um grito, horrorizada. Não, Warner não está mais sorrindo. Elas estão vivas? Não sei. Um simples dar de ombros. Imagino que devam estar, já que não tem utilidade para meu pai em nenhuma outra condição. Elas estão vivas? Meu coração acelera tão rápido que eu posso estar tendo um infarto. Eu preciso trazer as duas de volta. Eu preciso encontrar as garotas. Você o quê? Warner está me olhando com atenção. Como você vai chegar até meu pai? Como vai lutar com ele? Não sei. Estou andando de um lado para o outro no quarto agora. Mas preciso encontrar as duas. Talvez elas sejam as minhas únicas amigas que restam neste mundo e... Eu paro. Viro-me de repente, o coração na boca. E se houver outros? Sussurro com muito medo de ter esperança. Vou até Warner do outro lado do quarto. E se houver outros sobreviventes? Pergunto, a voz mais alta. E se estiverem escondidos em algum lugar? Parece improvável. Mas há uma chance, não há? Estou desesperada. Se houver mesmo a menor chance. Warner suspira. Passa uma mão pelo cabelo da nuca. Se você tivesse visto a devastação da maneira como eu vi, não estaria dizendo coisas assim. A esperança vai despedaçar o seu coração de novo. Meus joelhos começam a dobrar. Eu me agarro à estrutura da cama, a respiração agitada, as mãos tremendo. Não sei de mais nada. Não sei de verdade o que aconteceu com o ponto ômega. Não sei onde é a capital ou como eu chegaria lá. Nem sei se eu conseguiria chegar a Sônia e Sarah a tempo. Mas não consigo afastar essa esperança repentina e estúpida de que mais de meus amigos tenham, de alguma maneira, sobrevivido. Porque eles são mais fortes que isso, mais espertos. Eles estavam planejando uma guerra fazia tanto tempo, eu me ouço dizer. Eles devem ter tido algum tipo de plano de apoio. Um lugar para se esconderem. Juliette. Droga, Warner. Eu tenho que tentar. Você tem que me deixar procurar. Isso não é bom. Ele não me olha nos olhos. É perigoso você pensar que há uma chance de que alguém ainda possa estar vivo. Encara o perfil forte e estável dele. Ele estuda as próprias mãos. Por favor, eu sussurro. Ele suspira. Preciso ir aos aglomerados amanhã ou depois, só para supervisionar melhor o processo de reconstrução da área. Ele fica tenso enquanto fala. Perdemos muitos civis, ele declara. Demais. Os cidadãos que restaram estão traumatizados e derrotados, o que é fácil de compreender, como era a intenção do meu pai. Foram destituídos de qualquer última esperança que poderiam ter de rebelião. Uma respiração nervosa. E agora, tudo precisa ser colocado de novo em ordem, depressa, ele conta. Os corpos estão sendo retirados ou incinerados. As unidades de residência danificadas estão sendo substituídas. Civis estão sendo forçados a voltar ao trabalho, os órfãos estão sendo realocados e as crianças restantes estão sendo obrigadas a frequentar as escolas de seus setores. O restabelecimento, ele diz, não dá tempo para as pessoas se lamentarem. Há um silêncio pesado entre nós. Enquanto eu estou supervisionando os aglomerados, Warner fala, posso encontrar uma maneira de levá-la de volta ao ponto ômega. Posso mostrar o que aconteceu. Então, depois de ter provas, você vai ter que fazer uma escolha. Que escolha? Você precisa decidir seu próximo passo. Pode ficar comigo, ele diz hesitante, ou, se preferir, posso organizar uma forma de você viver sem ser detectada, em algum lugar de uma área não regulamentada. Mas será uma existência solitária, ele acrescenta em voz baixa. Você nunca pode ser descoberta. Uma pausa. Sim, ele diz. Outra pausa. Ou então, falo para ele, eu saio, encontro seu pai, mato-o e lido com as consequências sozinha.
Warner tenta conter um sorriso e não consegue. Ele olha para baixo e ri um pouco antes de me olhar bem nos olhos. Faz que não com a cabeça. O que é tão engraçado? Minha querida menina. O quê? Eu estava esperando por este momento fazia muito tempo. O que você quer dizer? Você enfim está pronta, ele diz. Você enfim está pronta para lutar. O choque flui por mim. É claro que estou. Em um instante sou bombardeada por memórias do campo de batalha. O terror de levar um tiro fatal. Eu não esqueci meus amigos ou minha convicção renovada, minha determinação em fazer as coisas de um modo diferente. Em fazer a diferença. Em lutar de verdade desta vez sem hesitação. Não importa o que aconteça e não importa o que eu descubra, não há mais volta para mim. Não há alternativas. Eu não esqueci. Eu sigo em frente ou morro. Warner ri alto. Parece que pode chorar. Eu vou matar seu pai, digo a ele, e vou destruir o restabelecimento. Ele ainda está sorrindo. Eu vou. Eu sei, ele afirma. Então por que você está rindo de mim? Não estou. Ele fala com suavidade. Só estou me perguntando se você gostaria da minha ajuda. 4. O quê? Eu pisco depressa, sem acreditar. Eu sempre disse para você, Warner fala, que nós formaríamos um time excelente. Eu sempre disse que estava esperando que você ficasse pronta, que você reconhecesse sua raiva, sua própria força. Estou esperando desde o dia em que a conheci. Mas você queria me usar para o restabelecimento. Você queria que eu torturasse pessoas inocentes. Não é verdade. O quê? Do que você está falando? Você mesmo me disse. Menti. Ele encolhe os ombros. Meu queixo cai. Há 3 coisas que você deveria saber a meu respeito, amor. Ele dá um passo à frente. A primeira, diz, é que eu odeio meu pai mais do que você um dia poderá ser capaz de entender. Ele limpa a garganta. A segunda é que eu sou uma pessoa egoísta sem culpa, que em quase todas as situações, toma decisões com base inteiramente no meu próprio interesse. E a terceira, uma pausa enquanto ele olha para baixo. Ri um pouco. Eu nunca tive nenhuma intenção de usá-la como arma. Fiquei sem palavras. Mexo-me para trás até a cama, sento-me. Entorpecida. Aquele foi um esquema elaborado que eu criei para o meu pai, Warner conta. Eu tinha que convencê-lo de que era uma boa ideia investir em alguém como você, que poderíamos usá-la para vantagens militares. E para ser bem honesto, ainda não tenho certeza de como consegui isso. A ideia é ridícula. Gastar todo aquele tempo, dinheiro e energia para recuperar uma garota supostamente psicótica só para tortura? Ele faz que não com a cabeça. Eu sabia desde o começo que seria uma empreitada sem frutos, uma perda de tempo completa. Há métodos muito mais eficazes de extrair informações de quem não quer dar. Então, por quê? Por que você me queria? Os olhos dele estão tremendo em sua sinceridade. Eu queria estudá-la. O quê? Eu ofego. Ele vira as costas para mim. Você sabia, ele diz com a voz tão baixa que tenho de me esforçar para escutá-lo e que minha mãe vive naquela casa? Ele olha para a porta fechada. Aquela para onde meu pai a levou. Aquela onde você levou o tiro. Ela estava no quarto dela. No final do corredor em relação a onde você estava sendo mantida presa por ele. Como não respondo, Warner se vira para me olhar. Sim, sussurro. Seu pai mencionou alguma coisa sobre ela. Ah? O susto aparece e some dos traços dele. Ele rapidamente mascara a emoção. E o que? Ele fala fazendo um esforço para soar calmo. Ele disse sobre ela. Que ela está doente, conto a ele, odiando-me pelo tremor que atravessa meu corpo. Que ele aguarda lá porque ela não fica bem nos aglomerados. Warner inclina-se contra a parede, parecendo precisar do apoio. Puxa uma respiração pesada. Sim, ele diz finalmente. É verdade. Ela está doente. Ela ficou muito doente de repente. Os olhos dele estão focados em um ponto distante em outro mundo. Quando eu era criança, ela parecia perfeitamente bem, conta, virando e virando o anel de jade no dedo. Um dia, ela simplesmente desmoronou. Durante anos briguei com meu pai para buscar tratamento para encontrar uma cura, mas ele nunca se importou. Eu fiquei sozinho na busca por ajuda para ela e não importava com quem eu entrava em contato, nenhum médico conseguiu tratá-la. Nenhum, ele diz, mal respirando agora, sabia o que havia de errado com ela. Ela vive em um estado constante de agonia, fala, e eu sempre fui muito egoísta para deixá-la morrer. Ele levanta o olhar. E então fiquei sabendo sobre você. Eu tinha ouvido histórias sobre você, rumores, diz. E isso me deu esperança pela primeiríssima vez. Eu queria acesso a você, eu queria estudá-la. Eu queria conhecê-la e entendê-la em primeira mão. Porque em toda a minha pesquisa, você era a única pessoa de quem eu já tinha ouvido falar que poderia ser capaz de me oferecer respostas sobre a condição da minha mãe.
Eu estava desesperado, ele afirma. Estava disposto a tentar qualquer coisa. O que você quer dizer? Pergunto. Como alguém como eu poderia conseguir ajudá-lo com sua mãe? Os olhos dele encontram os meus de novo, brilhando de angústia. Porque amor, você não pode tocar em ninguém. E ela, ele diz, ela não pode ser tocada. 5. Eu perdi a capacidade de falar. Eu enfim entendo a dor dela, Warner diz. Eu enfim entendo como deve ser para ela. Por sua causa. Porque eu vi o que fez com você, o que faz com você, carregar esse tipo de fardo, existir com tanto poder assim e viver entre aqueles que não entendem. Ele inclina a cabeça para trás contra a parede, aperta a base das mãos nos olhos. Ela, de maneira bem parecida com você, ele fala, deve se sentir como se houvesse um monstro dentro dela. Porém, diferente de você, a única vítima dela é ela mesma. Ela não consegue viver no próprio corpo. Ela não pode ser tocada por ninguém, nem por suas próprias mãos. Nem tirar um cabelo da testa ou apertar os punhos. Ela tem medo de falar, de mexer as pernas, de esticar os braços, até de mudar para uma posição mais confortável, simplesmente porque a sensação da sua pele raspando contra ela mesma causa uma quantidade excruciante de dor. Warner baixa as mãos. Parece continua, lutando para manter a voz estável, que alguma coisa no calor do contato humano dispara esse poder terrível e destrutível dentro dela e, como ela é ao mesmo tempo a origem e a receptora da dor, de alguma forma é incapaz de se matar. Em vez disso, vive como prisioneira dos seus próprios ossos, incapaz de escapar dessa tortura causada em si mesma. Meus olhos estão ardendo muito. Eu pisco depressa. Durante muitos anos eu achei que minha vida fosse difícil. Eu pensei que entendesse o que significava sofrer. Mas isso é algo que eu não consigo nem começar a compreender. Nunca parei para pensar que outra pessoa pudesse ter uma situação pior que a minha. Faz com que eu tenha vergonha de ter sentido tanta pena de mim mesma. Durante um longo tempo, Warner continua, eu pensei que ela estivesse apenas doente. Pensei que ela houvesse desenvolvido algum tipo de doença que estava atacando seu sistema imunológico, algo que deixava sua pele sensível e dolorida. Presumi que com o tratamento adequado ela acabaria se curando. Continuei tendo esperança, ele diz, até enfim perceber que anos haviam se passado e nada tinha mudado. A agonia constante começou a destruir a estabilidade mental dela. Ela acabou desistindo da vida. Ela deixou a dor assumir o controle. Ela se recusou a sair da cama ou a comer com regularidade. Parou de se importar com a higiene básica. E a solução do meu pai foi drogá-la. Ele a mantém trancada naquela casa sem ninguém além de uma enfermeira para fazer companhia. Agora ela está viciada em morfina e perdeu completamente a cabeça. Nem sabe mais quem eu sou. Não me reconhece. E nas poucas vezes em que eu tentei tirá-la dos remédios, ele conta, em voz baixa agora, ela tentou me matar. Ele fica um segundo em silêncio, parecendo ter se esquecido de que eu ainda estou no quarto. Minha infância foi quase suportável em alguns momentos, diz, apenas por causa dela. E em vez de cuidar dela, meu pai a transformou em algo irreconhecível. Ele levanta o olhar rindo. Sempre achei que poderia consertar isso, ele fala. Eu achava que se pudesse encontrar a causa disso. Eu achava que poderia fazer alguma coisa. Eu achava que poderia. Ele passa uma mão pelo rosto. Não sei, sussurra. Vira-se para o outro lado. Mas eu nunca quis usar você contra sua vontade. A ideia nunca me pareceu boa. Eu apenas tinha que manter o fingimento. Meu pai, sabe, não aprova meu interesse no bem-estar da minha mãe. Ele abre um sorriso estranho e torto. Olha na direção da porta. Ri. Ele nunca quis ajudá-la. Ela é um fardo que o deixa com nojo. Ele acha que ao mantê-la viva, está fazendo a ela uma grande gentileza, pela qual eu tenho que ser grato. Ele acha que isso deve ser suficiente para mim, poder ver minha mãe se transformar em uma criatura selvagem tão totalmente consumida por sua própria agonia que se retirou por completo de sua mente. Warner passa uma mão trêmula pelo cabelo, agarra a nuca. Mas não foi, diz em voz baixa. Não foi suficiente. Fiquei obcecado por tentar ajudá-la, trazê-la de volta para a vida. E eu queria sentir, ele diz, olhando diretamente em meus olhos. Eu queria saber como seria aguentar uma dor como aquela. Eu queria saber o que ela devia passar todo dia. Eu nunca tive medo de tocar em você, ele declara. Na verdade, era algo bem-vindo. Eu tinha muita certeza de que em algum momento você me atacaria, você tentaria se defender de mim, e estava ansioso por esse momento. Mas você nunca me atacou. Ele faz que não com a cabeça. Tudo o que eu tinha lido nos seus arquivos me dizia que você era uma criatura incontrolável e má. Eu estava esperando que você fosse um animal, alguém que tentaria me matar e matar meus homens em todas as oportunidades,
alguém que precisava ser supervisionada com atenção. Mas você me decepcionou sendo humana demais, adorável demais, tão insuportavelmente inocente. Você não revidava. Os olhos dele estão sem foco, lembrando. Você não reagiu contra minhas ameaças. Você não reagia às coisas importantes. Você agia como uma criança insolente, ele diz. Você não gostava das suas roupas. Você não queria comer a comida chique. Ele ri alto e revira os olhos e eu, de repente, esqueci minha compaixão. Fico tentada a jogar alguma coisa nele. Você ficou muito magoada, ele fala por eu ter pedido que usasse um vestido. Ele então olha para mim, os olhos brilhando de diversão. Lá estava eu, preparado para defender minha vida contra o monstro incontrolável que podia matar, matar um homem só com as mãos. Ele morde os lábios para conter outra risada. E você fez escândalos por causa de roupas limpas e refeições quentes. Ah, ele continua, fazendo não com a cabeça, olhando o teto, você foi ridícula. Você foi completamente ridícula e foi a maior diversão que eu já tive. Não sei dizer o quanto gostei. Eu adorava deixá-la brava, ele me conta, os olhos perversos. Eu adoro deixá-la brava. Estou agarrando um dos travesseiros dele com tanta força que tenho medo de que possa rasgá-lo. Olho irritada para ele. Ele ri de mim. Eu estava muito distraído, ele fala sorrindo. Sempre queria passar um tempo com você. Fingindo planejar coisas para seu suposto futuro com o restabelecimento. Você era inofensiva e bela e sempre gritava comigo, ele afirma, sorrindo bastante agora. Meu Deus, você gritava comigo pelos motivos mais insignificantes, diz lembrando. Mas nunca encostou uma mão em mim. Nem uma vez, nem para salvar sua própria vida. O sorriso dele diminui. Isso me preocupava. Eu ficava assustado em pensar que você estava muito disposta a se sacrificar antes de usar suas habilidades para se defender. Solta a respiração. Assim mudei de tática. Tentei provocá-la para você me tocar. Eu me encolho, lembrando-me muito bem daquele dia na sala azul. Quando ele me insultou e manipulou e eu cheguei muito perto de machucá-lo. Ele enfim encontrar as palavras exatas a dizer para me machucar o bastante e eu querer machucá-lo de volta. Eu quase fiz isso. Ele tomba a cabeça. Solta um suspiro profundo e derrotado. Mas isso não deu certo também. E eu rapidamente comecei a perder de vista meu objetivo original. Eu fiquei tão focado em você que tinha me esquecido do porquê de levá-la para a base para início de conversa. Eu estava frustrado por você não ceder, por você se recusar a atacar mesmo quando eu sabia que você queria. Mas toda vez que eu ficava pronto para desistir, você tinha uns momentos, ele diz, fazendo que não com a cabeça. Você tinha uns momentos fantásticos quando enfim mostrava vislumbres de força pura e descontrolada. Era incrível. Ele inclina-se de novo contra a parede. E então você sempre recuava. Como se tivesse vergonha. Como se não quisesse reconhecer aqueles sentimentos em você. Assim, mudei de tática de novo. Tentei outra coisa. Algo que eu sabia, com certeza, que a forçaria além do seu ponto de controle. E devo dizer, foi mesmo tudo o que eu esperava que fosse. Ele sorri. Você parecia viva de verdade pela primeira vez. De repente minhas mãos estão frias como gelo. A sala de tortura, ofego. 6. Acho que pode chamar assim. Warner encolhe os ombros. Nós chamamos de câmara de simulação. Você me fez torturar aquela criança, digo a ele, a raiva e a fúria daquele dia aumentando dentro de mim. Como eu poderia esquecer o que ele fez? O que ele me fez fazer? As memórias horríveis que ele me forçou a reviver só para sua diversão. Nunca vou perdoá-lo por isso, disparo, ácido na minha voz. Nunca vou perdoá-lo pelo que você fez com aquele menininho. Pelo que você me fez fazer com ele. Warner franze as sobrancelhas. Desculpe. O quê? Você sacrificaria uma criança? Minha voz está tremendo agora. Pelos seus jogos idiotas. Como pôde fazer algo tão desprezível? Joga o travesseiro nele. Seu monstro doente sem coração. Warner pega o travesseiro quando ele lhe atinge o peito, encarando-me como se nunca tivesse me visto antes. Porém, neste momento uma espécie de compreensão cai sobre ele e o travesseiro escorrega de suas mãos. Vai para o chão. Ah, ele diz, bem devagar. Está apertando muito os olhos fechados, tentando conter sua diversão. Ah, você vai me matar, diz, rindo abertamente agora. Acho que não aguento isso. Do que você está falando? Qual é o seu problema? Questiono. Ele ainda está sorrindo quando diz. Conte para mim, amor. Conte exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu aperto os punhos, ofendida pela frivolidade dele e tremendo com uma raiva renovada. Você me deu roupas idiotas e minúsculas para vestir. E depois você me levou para os andares mais baixos do setor 45 e me trancou em uma sala velha e suja.
Lembro com perfeição, digo para ele, esforçando-me para permanecer calma. Tinha paredes amarelas nojentas, tapete verde velho, um enorme espelho falso. Warner levanta as sobrancelhas. Faz um gesto para eu seguir em frente. Depois você apertou um tipo de interruptor, falo, forçando-me a continuar falando. Não sei por que eu estou começando a duvidar de mim mesma. E uns espetos de metal enormes começaram a sair do chão. E depois eu hesito, preparando-me, uma criancinha entrou. Ela estava com uma venda nos olhos. Você disse que era seu substituto. Você disse que se eu não a salvasse, você também não a salvaria. Warner está me olhando com mais atenção agora, estudando meus olhos. Tem certeza de que eu disse isso? Sim, sim. Ele tomba a cabeça. Sim, você me viu dizer isso com seus próprios olhos? Ele não, falo depressa, sentindo-me na defensiva, mas havia alto-falantes. Eu podia ouvir sua voz. Ele respira fundo. Certo, é claro. Eu podia, digo a ele. Então, depois de você me ouvir dizer isso, o que aconteceu? Engulo com dificuldade. Eu tinha que salvar o menino. Ele ia morrer. Ele não conseguia enxergar aonde ia e iria ser empalado por aqueles espetos. E tive de pegá-lo nos braços e tentar achar uma maneira de segurá-lo sem matá-lo. Uma batida de silêncio. E você conseguiu? Warner pergunta para mim. Sim, eu sussurro, incapaz de entender por que ele está me perguntando isso se viu tudo acontecer pessoalmente. Mas o menino ficou mole, eu falo. Ele ficou paralisado por um tempo em meus braços. E depois, você apertou outro interruptor e os espetos desapareceram, e eu o coloquei no chão e ele começou a chorar de novo e bateu nas minhas pernas nuas. E ele começou a gritar. E eu fiquei tão brava com você, que atravessou o concreto, Warner diz, um sorriso leve tocando seus lábios. Você atravessou uma parede de concreto só para tentar me estrangular até a morte. Você merecia, eu me ouvi dizer. Você merecia coisa pior. Bem, ele suspira. Se eu fiz de verdade o que você diz que eu fiz, com certeza parece que eu merecia. O que você quer dizer com se você fez? Eu sei que você fez. É mesmo? É claro que é. Diga então, amor, o que aconteceu com o menino. O quê? Eu congelo. Pingentes de gelo sobem se arrastando por meus braços. O que aconteceu com aquele menininho? Você diz que o colocou no chão. Mas depois partiu para atravessar uma parede de concreto com um espelho grosso de quase 2 metros de largura, sem preocupação aparente com a criancinha que você alega que estava andando pela sala. Não acha que a pobrezinha seria ferida em uma exibição tão selvagem e descuidada? Meus soldados com certeza foram. Você quebrou uma parede de concreto, amor. Você destruiu um pedaço enorme de vidro. Você não parou para verificar onde os blocos ou os estilhaços tinham caído ou quem poderia ter se machucado no processo. Ele faz uma pausa. Encara. Parou? Não. Eu ofego o sangue deixando o meu corpo. Então, o que aconteceu depois que você saiu? Ele pergunta. Ou você não se lembra dessa parte? Você se virou e saiu, logo depois de destruir a sala, machucar meus homens e me jogar no chão. Você se virou, ele diz, e saiu direto. Estou entorpecida agora. É verdade. Foi o que fiz. Não pensei. Apenas sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Eu precisava ir embora, aliviar a cabeça. E o que aconteceu com o menino? Warner insiste. Onde ele estava quando você estava indo embora? Você ouviu? Um erguer de sobrancelhas. E quanto aos espetos? Você se deu ao trabalho de olhar com atenção para o chão e ver de onde eles poderiam ter saído? Ou como poderiam ter perfurado um chão acarpetado sem causar nenhum dano? Você sentiu a superfície sob seus pés rasgada ou irregular? Estou com a respiração pesada agora, esforçando-me para me manter calma. Não consigo me libertar do olhar dele. Juliette, amor, ele diz com suavidade. Não havia alto-falantes na sala. A sala é toda à prova de som, equipada com nada além de sensores e câmeras. É uma câmara de simulação. Não, eu suspiro, recusando-me a acreditar. Sem querer aceitar que eu estava errada, que o Warner não é o monstro que eu sempre achei que fosse. Ele não pode mudar as coisas agora. Não pode me confundir assim. Não é assim que devia funcionar. Isso não é possível. Sou culpado, ele diz, por forçá-la a passar por uma simulação tão cruel. Eu aceito a culpa por isso e já me desculpei por minhas atitudes. Eu apenas quis forçá-la a finalmente reagir e sabia que esse tipo de recriação iria disparar depressa alguma coisa dentro de você. Mas pelo bom Deus, amor, ele faz que não com a cabeça. Você deve ter uma opinião absurdamente ruim a meu respeito se acha que eu roubaria o filho de alguém só para vê-la torturá-lo. Não foi real? Eu não reconheço minha própria voz rouca e em pânico.
Não foi real? Ele me oferece um sorriso compreensivo. Eu criei os elementos básicos da simulação, mas a beleza do programa é que ele evolui e se adapta conforme processa as respostas mais viscerais de um soldado. Nós o usamos para treinar soldados que precisam superar medos específicos ou se preparar para uma missão especialmente delicada. Podemos recriar quase qualquer ambiente, ele conta. Mesmo soldados que sabem pelo que vão passar vão se esquecer de que estão fazendo uma simulação. Warner desvia os olhos. Eu sabia que seria assustador para você e foi assim mesmo. E por tê-la machucado, eu me arrependo de verdade. Mas não, ele fala em voz baixa, olhando-me nos olhos de novo. Nada daquilo foi real. Você imaginou minha voz na sala. Você imaginou a dor, os sons, os cheiros. Tudo estava na sua mente. Não quero acreditar em você, falo para ele. Minha voz não é nem um sussurro. Ele tenta sorrir. Por que você acha que eu dei aquelas roupas para você? Pergunta. O material daquela roupa era forrado com um produto químico desenvolvido para reagir com os sensores daquela sala. E quanto menos roupa você usasse, mais fácil ficaria para as câmeras rastrearem o calor do seu corpo, seus movimentos. Ele faz que não com a cabeça. Eu nunca tive uma oportunidade de explicar o que você passou. Eu queria segui-la imediatamente, mas achei que deveria dar tempo para você se recuperar. Foi uma decisão idiota da minha parte. Seu queixo fica tenso. Eu esperei e não devia. Porque quando a encontrei, era tarde demais. Você estava pronta para pular de uma janela só para se afastar de mim. Por um bom motivo, eu disparo. Ele levanta as mãos se rendendo. Você é uma pessoa horrível. Eu estouro, jogando o restante dos travesseiros no rosto dele, brava e horrorizada e humilhada ao mesmo tempo. Por que me faria passar por algo assim se sabe pelo que já passei, seu idiota arrogante? Juliette, por favor. Ele diz, dando um passo para frente, desviando-se de um travesseiro para tentar pegar meus braços. Eu sinto muito por tê-la machucado, mas eu acho mesmo que valeu a pena. Não toque em mim. Eu me afasto depressa, olhando feio, agarrando o pé da cama dele como se pudesse ser uma arma. Eu devia atirar em você de novo por ter feito isso comigo. Eu devia. O quê? Ele ri. Vai jogar outro travesseiro em mim? Eu empurro com força, e como ele não se mexe, começo a disparar socos. Estou atingindo o peito dele, seus braços, sua barriga e suas pernas, qualquer lugar que eu consiga alcançar, desejando mais do que nunca que ele não fosse capaz de absorver meu poder, que eu realmente pudesse esmagar todos os ossos de seu corpo e fazê-lo se retorcer de dor sob minhas mãos. Seu monstro egoísta. Continuo lançando punhos sem mira na direção dele, sem perceber o quanto o esforço me deixa exausta, sem perceber quão depressa a raiva se dissolve em dor. De repente, tudo o que quero fazer é chorar. Meu corpo está sacudindo tanto de alívio quanto de terror, enfim livre do medo de eu ter causado algum tipo de dano irreparável a outra criança inocente e ao mesmo tempo, horrorizada por Warner um dia ter me forçado a algo tão terrível, para me ajudar. Sinto muito, ele diz, aproximando-se. Sinto muito mesmo, de verdade. Eu não a conhecia na época. Não como a conheço agora. Eu nunca faria isso com você agora. Você não me conhece, eu balbucio, limpando as lágrimas. Você acha que me conhece só porque leu meu diário. Seu imbecil estúpido, encherido e ladrão de privacidade. Ah, certo. Sobre isso. Ele sorri, uma mão rápida tirando o diário de meu bolso enquanto vai na direção da porta. Receio que eu não tenha terminado de ler isto. Ei! Protesto, lançando o braço na direção dele enquanto ele se afasta. Você disse que iria me devolver. Eu não disse nada disso. Ele fala calmo, largando o diário no bolso de sua calça. Agora, por favor, espere um instante aqui. Vou buscar alguma coisa para você comer. Ainda estou gritando quando ele fecha a porta atrás de si. 7. Eu caio para trás na cama. Faço um barulho irritado bem no fundo da garganta. Lanço um travesseiro na parede. Preciso fazer alguma coisa. Preciso começar a me mexer. Preciso terminar de bolar um plano. Estive na defensiva e fugindo por tanto tempo que minha cabeça frequentemente esteve ocupada com sonhos elaborados impossíveis sobre derrubar o restabelecimento. Passei a maior parte dos meus 264 dias naquela cela fantasiando exatamente sobre esse tipo de momento impossível. O dia em que eu conseguiria cuspir na cara daqueles que me oprimiram e oprimiram todos logo além de minha janela. E apesar de eu ter sonhado com 1 milhão de cenários diferentes em que eu me defenderia, nunca pensei de verdade que teria uma chance de fazer isso acontecer. Eu nunca pensei que teria o poder, a oportunidade ou a coragem. Mas agora, todos se foram. Talvez eu seja a única que restou. No ponto ômega eu ficava feliz em deixar Castle liderar.
Eu não sabia muito sobre nada e ainda estava muito assustada para agir. Castle já estava no comando e já tinha um plano, e assim, eu confiei que ele era o que mais sabia, que eles sabiam mais. Um erro. Eu sempre soube, bem lá no fundo, quem deveria liderar aquela resistência. Eu sinto em segredo há algum tempo, sempre com muito medo para levar as palavras a meus lábios. Alguém que não tem mais nada a perder e tudo a ganhar. Alguém que não tem mais medo de ninguém. Não Castle. Não Kenji. Não Adam. Nem mesmo Warner. Deveria ser eu. Olho com atenção minha roupa pela primeira vez e percebo que devo estar usando uma das roupas antigas de Warner. Estou me afogando em uma camiseta laranja desbotada e uma calça de moletom cinza que quase cai de meus quadris sempre que fico em pé. Tiro um instante para recuperar o equilíbrio, testando meu peso todo no tapete grosso e macio sob meus pés descalços. Eu enrolo a cintura da calça algumas vezes, só até ela se acomodar bem ao meu osso do quadril, e depois, eu enrolo para cima o material extra da camiseta e dou um nó atrás. Estou vagamente ciente de que devo parecer ridícula, mas fazer a roupa caber no meu corpo me dá um pouco de controle, e eu me agarro a ele. Isso me faz sentir um pouco mais acordada, um pouco mais no controle de minha situação. Tudo de que preciso agora é um elástico. Meu cabelo é muito pesado. Começou a parecer que está me sufocando, e estou desesperada para tirá-lo do pescoço. Estou desesperada para tomar um banho, na verdade. Viro-me com o barulho da porta. Sou pega no meio de um pensamento, segurando meu cabelo para cima com as duas mãos em um rabo de cavalo de mentira e de repente, precisamente ciente do fato de não estar usando roupa de baixo, Warner está segurando uma bandeja. Ele está me olhando sem piscar. Seu olhar varre meu rosto, desce pelo meu pescoço, meus braços, para na minha cintura. Sigo seus olhos e percebo que meus movimentos ergueram a blusa e expuseram minha barriga. E de repente eu entendo por que ele está encarando. A lembrança de seus beijos pelo meu torso. Suas mãos explorando minhas costas, minhas pernas nuas, a parte de trás de minhas coxas, seus dedos prendendo-se em volta do elástico de minha roupa de baixo. Baixo as mãos e o cabelo ao mesmo tempo, as ondas castanhas caindo depressa e com força em volta de meus ombros, minhas costas, atingindo minha cintura. Meu rosto pega fogo. Warner de repente está muito interessado em um ponto acima da minha cabeça. Provavelmente eu deveria cortar o cabelo, eu digo para ninguém em especial, sem entender por que falei isso. Não quero cortar o cabelo. Quero me trancar no banheiro. Ele não responde. Carrega a bandeja até mais perto da cama e é apenas quando vejo os copos de água e os pratos de comida que percebo exatamente quão faminta estou. Não consigo me lembrar da última vez em que comi alguma coisa. Eu estava sobrevivendo com a recarga de energia que recebi quando meu ferimento foi curado. Sente-se, ele diz, sem me olhar nos olhos. Ele assente e olha para o chão antes de se agachar no tapete. Eu me sento diante dele. Ele empurra a bandeja em frente a mim. Obrigada, digo, meus olhos focados na refeição. Parece delicioso. A salada com molho e arroz colorido e cheiroso. Batatas temperadas cortadas em cubos e uma pequena porção de legumes preparados no vapor. Um ramequim com pudim de chocolate. Uma tigela de frutas recém-cortadas. 2 copos de água. É uma refeição que eu teria desprezado quando cheguei. Se soubesse na época o que sei agora, eu teria tirado vantagem de cada oportunidade que o Warner me dera. Eu teria comido as refeições e pegado as roupas. Eu teria aumentado minha força e prestado mais atenção quando ele me exibisse pela base. Eu teria procurado rotas de fuga e desculpas para passear pelos aglomerados. E depois, teria fugido. Eu teria encontrado uma maneira de sobreviver sozinha. E nunca teria arrastado Adam comigo. Nunca teria me colocado e colocado tantos outros nessa bagunça. Eu queria ter comido as estúpidas refeições. Eu era uma menina assustada e despedaçada, lutando da única maneira que sabia. Não é de se admirar que eu tenha falhado. Eu não estava pensando direito. Eu estava fraca e aterrorizada e cega para a ideia de possibilidade. Não tinha experiência com ações furtivas e manipulação. Eu mal sabia como interagir com as pessoas. Mal podia entender as palavras em minha própria cabeça. Fico chocada ao pensar no quanto mudei nos últimos meses. Sinto-me uma pessoa totalmente diferente. Mais esperta de alguma forma. Mais endurecida com certeza. E pela primeira vez na vida disposta a admitir que estou brava. É libertador. Levanto o olhar de repente, sentindo o peso da observação de Warner. Ele está me encarando como se estivesse intrigado, fascinado. No que você está pensando? Pergunta. Apunhalo um pedaço de batata com o garfo. Estou pensando que fui idiota por um dia ter recusado um prato de comida quente. Ele levanta as sobrancelhas para mim.
Não posso dizer que discordo. Lanço um olhar feio para ele. Você estava muito destruída quando chegou aqui, ele diz, respirando fundo. Eu estava muito confuso. Ficava esperando que você enlouquecesse, pulasse na mesa no jantar e começara a acertar os meus soldados. Eu tinha certeza de que você tentaria matar todo mundo, e em vez disso, você foi teimosa e mal-humorada. Recusou-se a trocar suas roupas imundas e reclamou de comer os legumes. Eu fico cor-de-rosa. No começo ele fala, rindo, pensei que você estivesse tramando alguma coisa. Pensei que você estivesse fingindo ser complacente apenas para me distrair de um objetivo maior. Achei que sua braveza por coisas pequenas fosse uma distração. Ele conta, seus olhos fazendo piada de mim. Achei que tinha de ser. Cruza os braços contra o peito. A extravagância era nojenta. Tanto dinheiro desperdiçado no exército enquanto outras pessoas morriam de fome. Warner balança uma mão, negando com a cabeça. Não é essa a questão. A questão é que eu não lhe forneci nenhuma daquelas coisas por um motivo calculado e escuso. Não era um tipo de teste. Ele ri. Eu não estava tentando desafiá-la e desafiar seus escrúpulos. Eu achava que estava fazendo um favor a você. Você tinha vindo de um buraco nojento e miserável. Eu queria que tivesse um colchão de verdade. Pudesse tomar banho em paz. Tivesse roupas bonitas e limpas. E você precisava comer, ele diz. Tinha passado fome até quase morrer. Eu fico rígida, um pouco menos brava. Talvez, falo. Mas você era louco. Era um maníaco controlador. Nem me deixava falar com os outros soldados. Porque eles são animais, ele dispara, a voz inesperadamente cortante. Levanto o olhar, pasma, e encontro seus olhos verdes bravos e faiscantes. Você que passou a maior parte da sua vida presa, ele continua, não teve a oportunidade de entender quão linda é, ou que tipo de efeito isso pode causar em uma pessoa. Eu estava preocupado com a sua segurança, ele conta. Você era tímida e fraca e vivia em uma base militar cheia de soldados solitários, muito armados e imbecis com 3 vezes o seu tamanho. Eu não queria que eles a assediassem. Fiz um espetáculo com a sua demonstração com o Jenkins porque queria que eles tivessem a prova das suas habilidades. Precisava que eles vissem que você era uma oponente formidável, uma de quem eles fariam bem em manter a distância. Eu estava tentando protegê-la. Não consigo desviar da intensidade nos olhos dele. Você deve ter uma opinião ruim a meu respeito. Ele faz que não com a cabeça, em choque. Eu não fazia ideia de que você me odiava tanto. Que tudo que eu tentei fazer para ajudá-la tinha de passar por um exame minucioso. Como você pode estar surpreso? Que escolha eu tinha a não ser esperar o pior de você? Você era arrogante e grosseiro e me tratava como se fosse meu dono. Porque eu precisava. Ele me interrompe, sem arrependimento. Todas as minhas ações, todas as minhas palavras, são monitoradas quando não estou confinado nos meus próprios aposentos. Minha vida toda depende de manter um certo tipo de personalidade. E quanto ao soldado que você acertou com um tiro na testa? Seamus Fletcher? Eu o desafio, brava de novo. Agora que eu a deixei entrar na minha vida, estou percebendo que a raiva é um pouco natural demais para mim. Aquilo foi tudo parte do seu plano também? Não, espere e não me conte. Eu levanto uma mão. Foi só uma simulação, certo? Warner fica rígido. Ele se senta, seu maxilar se contrai de repente. Olha para mim com um misto de tristeza e ira nos olhos. Não, diz enfim, mortalmente suave. Aquilo não foi uma simulação. Então você não tem problema com isso? Pergunto a ele. Você não se arrepende de ter matado um homem porque ele roubou um pouco de comida a mais? Por tentar sobreviver, como você? Warner morde o lábio inferior por meio segundo. Une as mãos no colo. Uau! Como você foi rápida para defendê-lo. Ele era um homem inocente, digo a ele. Não merecia morrer. Não por isso. Não daquele jeito. Seamus Fletcher, Warner fala com calma, olhando para a palma de suas mãos abertas, era um imbecil alcoólatra que estava batendo na esposa e nos filhos. Ele não os alimentava fazia 2 semanas. Ele deu um soco na boca da filha de 9 anos, quebrando os 2 dentes da frente e fraturando o maxilar dela. Ele bateu na esposa grávida com tanta força que ela perdeu o bebê. Ele tinha outros 2 filhos também, diz. Um menino de 7 anos e uma menina de 5. Uma pausa. Quebrou os 2 braços deles. Minha comida está esquecida. Eu monitoro a vida dos nossos cidadãos com muita atenção, Warner fala. Gosto de saber quem eles são e como estão se fortalecendo. Ele encolhe os ombros. Eu provavelmente não deveria me importar, diz. Mas me importo. E eu estou pensando que nunca mais vou abrir a boca. Eu nunca aleguei que vivo com base em nenhum conjunto de princípios, Warner me diz. Nunca aleguei que sou correto, bom, nem justifiquei minhas atitudes.
A verdade simples é que não me importo. Eu fui forçado a fazer coisas terríveis na vida, amor, e não estou buscando nem o seu perdão nem a sua aprovação. Porque eu não tenho o luxo de filosofar sobre escrúpulos quando estou sendo forçado a agir movido por instintos básicos todos os dias. Ele me olha nos olhos. Pode me julgar. Afirma, o quanto quiser. Mas eu não tolero, ele diz, seco, um homem que bate na esposa. Nenhuma tolerância fala com um homem que bate nos filhos. Ele está com a respiração acelerada agora. Seamus Fletcher estava matando a família. E você pode chamar do que quiser, diabos, mas eu nunca vou me arrepender de matar um homem capaz de bater o rosto da esposa contra uma parede. Nunca vou me arrepender de matar um homem capaz de dar um soco na boca da filha de 9 anos. Não me sinto mal, declara. E não vou pedir desculpas. Porque uma criança está melhor sem pai, e uma mulher está melhor sem marido, do que com um como aquele. Observa o movimento duro da sua garganta. Eu sei bem. Sinto muito. Warner, Ele levanta uma mão para me fazer parar. Recompõe-se, os olhos focados nos pratos de comida intocada. Já falei, amor, e fico triste de ter de repetir. Mas você não entende as escolhas que tenho de fazer. Você não sabe o que já vi e o que sou forçado a testemunhar todo santo dia. Ele hesita. E eu não iria querer que você soubesse. Mas não suponha que entende minhas ações, ele diz, enfim olhando-me nos olhos. Porque se fizer isso, posso garantir que só vai encontrar decepções. E se insistir em continuar a fazer suposições quanto ao meu caráter, dou apenas este conselho. Presuma que sempre vai estar errada. Ele se levanta com uma elegância casual que me assombra. Alisa a calça. Puxa as mangas para trás de novo. Fiz seu guarda-roupa ser trazido para o meu closet e conta. Há coisas para você vestir se quiser. A cama e o banheiro são seus. Tenho trabalho a fazer, fala. Vou dormir no meu escritório hoje. E com isso, ele abre a porta para o escritório anexo e tranca-se lá dentro. 8. Minha comida está fria. Cutuco as batatas e me forço a terminar a refeição apesar de ter perdido o apetite. Não consigo deixar de me perguntar se finalmente fiz Warner passar do limite. Pensei que as revelações tivessem acabado pelo restante do dia, mas estava errada de novo. E isso me faz pensar o quanto ainda falta, quanto mais vou aprender sobre Warner nos próximos dias, meses, e estou com medo. Porque quanto mais descubro a respeito dele, menos desculpas tenho para afastá-lo. Ele está se desvendando diante de mim, tornando-se algo diferente por completo, aterrorizando-me de um modo que eu nunca poderia ter esperado. E tudo em que consigo pensar é agora não. Aqui não. Não quando tantas coisas são incertas. Queria que minhas emoções entendessem a importância de saberem o momento exato para aparecer. Nunca percebi que Warner não sabia quão profundamente eu o detestara. Suponho que agora eu possa entender melhor como ele se via, que nunca achará suas atitudes culpadas ou criminosas. Talvez ele pensasse que eu teria lhe dado o benefício da dúvida, que eu teria sido capaz de lê-lo com tanta facilidade quanto ele conseguirá me ler. Porém eu não conseguia. Não fiz isso. E agora, não posso deixar de me perguntar se fui capaz de decepcioná-lo, de alguma forma. Por que eu me importo? Levanto-me com dificuldade e suspiro, odiando minha própria incerteza. Porque embora eu possa não conseguir negar minha atração física por ele, ainda não posso eliminar minhas impressões iniciais de seu caráter. Não é fácil para mim mudar tão de repente, reconhecê-lo como qualquer coisa além de algum tipo de monstro manipulador. Preciso de tempo para me acostumar à ideia de Warner como uma pessoa normal. Mas estou cansada de pensar. E neste momento, tudo o que quero fazer é tomar um banho. Eu me arrasto na direção da porta aberta do banheiro antes de me lembrar do que Warner dissera sobre minhas roupas. Que ele trouxera meu guarda-roupa para seu closet. Olho ao redor, procurando outra porta e sem encontrar nenhuma além da porta trancada do escritório dele. Estou meio tentada a bater e perguntar a ele diretamente, mas decido não fazê-lo. Em vez disso, examino as paredes com mais atenção, perguntando-me por que Warner não me deu instruções se o closet era difícil de encontrar. Mas então, eu vejo um interruptor. É mais um botão, na verdade, e ele está no mesmo nível da parede. Seria quase impossível vê-lo se você não estivesse procurando ativamente. Eu aperto o botão. Um painel da parede desliza para fora do lugar. E conforme eu atravesso a soleira, o lugar se ilumina sozinho. Este closet é maior que o quarto dele todo. As paredes e o teto são forrados com placas de pedra branca que brilham com a iluminação fluorescente embutida. Os pisos são cobertos de tapetes orientais espessos. Há um pequeno sofá de camurça na cor verde jade claro colocado bem no centro do local, porém é um tipo estranho de sofá. Não tem encosto.
Parece uma otomana enorme. E o que é mais estranho, não há um único espelho aqui. Eu me viro, os olhos procurando, certa de que devo ter deixado de ver um elemento básico tão óbvio, e estou tão tomada pelos